completando neste mês 67 anos de vida. Temos muitos motivos para agradecer durante esses 67 anos de trabalho daqui da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente. Eu sou Joyce Monteiro, eu estou aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Prudente desde a barriga da minha mãe, há 53 anos, membro, comungante, e é um privilégio estar aqui nesta tarde e servir a Deus com as irmãs da igreja, Eu agradeço o convite da Marlene e da Nathalie, que vão estar aqui nessa tarde, para estar trazendo um pouco de conhecimento e aprendendo também com cada um de vocês, porque nós aprendemos sempre. E hoje, o tema que nós vamos falar é sobre inteligência espiritual, a sabedoria que sustenta a mulher cristã. A sabedoria que sustenta a mulher cristã. Está lá escrito em Provérbios 14:1. Quem trouxe a Bíblia pode acompanhar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Hoje, aí fora se fala muito em inteligência emocional, inteligência intelectual, e nós vamos falar sobre a inteligência espiritual. O que seria inteligência espiritual? É nós sabermos discernir, decidir e agir à luz da palavra de Deus e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Não é só uma emoção, não é só religiosidade, não é só conhecimento, mas é viver com consciência da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Inteligência espiritual é discernimento, saber responder ao invés de reagir, e responder com consciência, não por impulso. É manter a fé em meio às crises, tomar decisões alinhadas pelos princípios eternos da palavra de Deus. Inteligência espiritual não é perfeição e não é instantânea também. É crescimento contínuo diante da graça de Deus. Então, ter inteligência espiritual é ter discernimento, saber responder em vez de reagir, manter a fé em meio às crises. Nós vivemos num mundo em crise e está cada vez mais difícil mantermos a fé em Deus, a esperança em Deus, para superarmos as crises, tomar decisões alinhadas aos princípios eternos da palavra de Deus, a Bíblia. Inteligência espiritual não é perfeição instantânea, é crescimento contínuo na graça de Deus. Um exemplo prático: uma mulher espiritualmente inteligente, o que vocês acham que ela faz? Não responde por impulso, ora antes de tomar decisões, filtra os pensamentos pela palavra de Deus, não permite que as emoções disfuncionais governem o seu comportamento. O que seriam essas emoções disfuncionais? Tristeza excessiva, ansiedade, preocupação, medo exagerado. São todas emoções disfuncionais que nos atrapalham a agir com a inteligência espiritual. Por que falar sobre a inteligência espiritual? Qual a relevância desse assunto? Porque hoje nós vivemos em dias de, principalmente nós mulheres, sobrecarga emocional, conflitos familiares, conflito onde moramos, pressão social, pressão financeira, confusão de identidade feminina. Nós mulheres temos muitos papéis: ser mulher, ser filha,
ser mãe, ser profissional, ser serva de Cristo, estar atuante na igreja, ser uma profissional excelente, mas, diante de todos esses papéis, se a mulher não tiver a inteligência espiritual, ela fica sobrecarregada. Ela carrega o mundo nas costas, se larga, se abandona e perde essa ligação íntima com Deus. Por isso que com inteligência espiritual, a mulher ela se posiciona, ela se centra, ela se equilibra, porque ela está ligada com Deus, depois com ela, depois com a família, depois com os próximos familiares, com os irmãos e assim por diante. Primeiro Deus, depois você, depois a família e os demais. Então, a mulher que tem inteligência espiritual, ela prioriza Deus e ela prioriza a si. Porque nós estando bem, nós vamos fazer com que a nossa família e quem convive conosco também esteja bem. Se eu não estiver bem, quem convive comigo também não estará bem, porque vai ficar preocupado comigo. Primeiro Deus, eu, família e as demais coisas. Então, em Romanos 12, 2, está escrito, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma relevância, 3 pilares da inteligência emocional. Ela preserva a identidade de quem nós somos em Cristo, filhos de Deus. Ela nos fortalece em nossas decisões e protege as nossas famílias. Como aplicar a inteligência emocional no nosso dia a dia? Então agora nós vamos entrar na parte prática da coisa. Quem quiser acompanhar na Bíblia, Filipenses 4, 8. Como nós podemos gerenciar os nossos pensamentos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse pensamento, no seu dia a dia, vem de Deus ou vem da ansiedade gerada pelo mundo lá fora? Como você tem gerenciado os seus pensamentos? Para você refletir agora. Você tem ouvido a voz de Deus, você tem orado a Deus, você tem conversado com Deus, você tem intimidade com Deus, ou você tem ouvido as vozes do mundo lá fora e esquecido de Deus? Então, nós podemos gerenciar os nossos pensamentos buscando a Deus. Nós também podemos aplicar a inteligência espiritual no dia a dia, controlando as nossas palavras. Como está escrito em Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No momento de discussão, no momento de conflito, como você tem gerenciado as suas palavras? Analisar se as suas palavras estão edificando ou ferindo as pessoas. Se as suas palavras estão construindo ou destruindo a sua família. É muito importante, porque uma palavra dita não tem como deixar. A palavra dita já foi dita. Então a gente precisa parar, respirar, não falar no calor da discussão,
Respira, sai de cena, conta até 10, 100, 1000, sai. Depois, com tranquilidade, volta e retoma o assunto. Isso é agir com inteligência, gerenciando as palavras. Tomar decisões com oração. Não decidir nada por impulso. Não decidir nada por emoção. Não decidir nada por pressão. Precisamos tomar decisões colocando elas nas mãos de Deus. E Ele vai dizer se é bom fazer ou não fazer. Se é bom ir adiante ou se é bom retroagir. Assim nós estaremos aplicando a inteligência emocional no nosso dia a dia e administrando as nossas emoções. Salmos 32:8 diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Nós administramos as nossas emoções. A inteligência espiritual, ela não elimina as nossas emoções, nem nossos temperamentos, nem nossos comportamentos. Mas o que ela nos ajuda é a nós não sermos governados por elas. Um exemplo prático, como eu já falei, discussão familiar. Ao invés de gritar, de reagir, de partir para a briga, respiro, oro, espero e busco. Então, se eu praticar agora a inteligência espiritual, o que será que acontece na minha vida? E se eu não praticar, o que vai acontecer na minha vida? Se eu praticar, nós vamos ter paz interior, clareza nas decisões, relacionamentos saudáveis, ser uma influência espiritual na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, e vou ter estabilidade emocional, se eu praticar a inteligência espiritual. Lá em Gálatas 5, 22, 23, está escrito assim, sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, eu praticando a inteligência espiritual, eu sou uma mulher equilibrada, uma mulher firme, uma mulher segura e uma referência espiritual aonde eu estiver, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na sociedade, na vizinhança. E se eu não praticar a inteligência espiritual, o que eu vou fazer? Tomar decisões precipitadas, vou gerar conflitos e brigas constantes, ansiedade lá no topo, desgaste espiritual e brigas constantes. Então, e você ser ainda uma influência negativa para minha família, para os meus filhos, para o meu trabalho, para a minha igreja e para a sociedade. Olha como é importante nós praticarmos a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual na prática da vida da mulher cristã. A mulher cristã que tem inteligência espiritual, ela não compete, ela coopera, ela ajuda, ela não reage, ela responde com consciência. Ela não se vitimiza, ela se posiciona. Ela não vive por impulso, vive por princípios bíblicos. Essa é a mulher que pratica a inteligência espiritual. Não só a mulher, nós estamos falando mulheres porque nós estamos num evento de mulheres, mas o ser humano, né, que pratica a inteligência espiritual vive desta forma. Então agora nós vamos para um segundo momento, onde nós vamos fazer uma dinâmica. Eu quero 5 grupos. 5.
marido. Como que a gente faz? Bate nele. Assim, no impulso a gente já vai soltando os cachorros também, né? Deu espera na porta, né, Didi? Tacou, levou, né? Mas na inteligência espiritual, o que a gente tem que fazer, o que a gente aprende na igreja, na palavra do Senhor, temos que buscar a Deus, né? Buscar a sabedoria, pensar, respirar fundo, se acalmar, buscar a palavra. E aí depois que a gente buscar a Deus, a gente vai lá, sempre conversa, tipo, você não está muito bem certo, né, nesse assunto, vamos conversar, né? Vamos induzir, mas com o coração mais calmo, mais brando, para a sabedoria de Deus. É mais ou menos isso em tudo, né? Não só no casamento, mas na vida toda, né? No trabalho, nos amigos. E é nesse segmento. É isso. Vamos aplaudir aí o grupo 1. Lição de casa feita e aprendida. Grupo 2, diante de um filho desobediente. Como agir? Bom, a resposta, né? Qual seria, primeiramente? De forma impulsiva. De forma impulsiva, né? Quando o filho comete uma falta, né? Seja ela qual for, né? Primeira coisa, a gente grita, né? Grita. E briga, né? Essa seria a forma impulsiva, né? E tentar, né? Isso eu falei de mim. E tentar fazer ele mudar aquilo que ele está fazendo com as próprias mãos, ou seja, na minha força. Você vai fazer isso, né? No momento da raiva, isso não vai funcionar, né? Aí qual seria a resposta com a inteligência espiritual? Esperar, porque filho desobedece sempre. Nós tiramos por nós mesmos, né? Somos filhos de Deus e estamos sempre desobedecendo. Imagina um filho humano, né? Então, esperar o momento adequado, né? Não se precipitar no momento da raiva, que nem a Joyce falou, né? Chamá-lo, orar com ele e conversar. O diálogo ainda é a melhor saída, né? Buscar na palavra de Deus a orientação, né? A palavra de Deus fala que a importância de obedecer e honrar pai e mãe é um mandamento. Posso dar um exemplo? Uma vez um aluno falou assim para mim: olha, eu não obedeço meu pai, porque meu pai é um bêbado, ele não tem moral para me repreender, né? Ele vive fazendo coisa errada. Aí eu disse para ele assim: olha, tudo bem, mas você tem que obedecer seu pai, porque isso é um mandamento. Deus vai cobrar do seu pai se ele estiver agindo errado, mas você tem que obedecer. Que pai que dá coisas, dá pedra para o filho quando ele pede pão, né? E na hora então aqui é mandamento obedecer. Então a gente tem que conversar com os filhos e mostrar para ele que a palavra de Deus aqui diz isso. Ela que tem autoridade, né? Sobre nós e sobre os nossos filhos. Foi isso. Muito bem. Palmas para o grupo 2. Agora o grupo 3 vai falar como reage e age diante de uma crítica na igreja. Responde mal a pessoa, sai da igreja, fica remoendo o fato por muito tempo e não perdoa. Qual seria a reação espiritual? Você ora, você pensa para falar, fala mansamente com a pessoa, em paz, e chegam a um acordo. Eu acho que isso aqui é o mínimo em todas as situações, né? Muito bem, parabéns para o grupo 3. Grupo 4, diante de uma frustração financeira, como eu reajo e como eu devo agir? Olá, irmãos. Bom, o exemplo que nós temos foi o seguinte: é uma frustração financeira e com a reação. Por exemplo, eu compro um carro
e pensando que está tudo em ordem, mas o carro dá um defeito logo assim em seguida, né? E eu não tenho dinheiro para manutenção, não tenho como fazer. Aí se eu tenho a inteligência espiritual, eu oro, peço a Deus sabedoria para encontrar uma solução para essa questão, pedindo a Ele também para me dar a chance de encontrar alguém para me ajudar também, né? Porque mulher, sabe como é que é? A maioria das pessoas não respeitam, ainda mais numa agência de carros, né? Então eu creio que assim, orando sempre, porque uma reação ruim, né, Joyce, seria a gente ir lá e já chutar o pau da barraca, não é mesmo? Falar um monte, mas graças a Deus, Deus nos dá esse discernimento, né? Tá bom? Muito bem, parabéns. Grupo 5 agora. Diante de uma comparação ou briga nas redes sociais, como você age ou reage? Eu sou pecadora, não tem jeito. Eu sou agressiva. Então, para não ser agressiva e não fugir à palavra, eu me calo. Eu não vou para discussão, não. Então, ou se Deus me der uma luz, eu posso dizer uma palavra de... Como direi? Sei lá. Não entro na briga, não. Não entro na briga, não. Eu vou procurar me conter. Mas, como humana, eu vou para a briga. Muito bem, parabéns para a nossa reflexão, né? Como nós agimos ou reagimos diante de situações de conflitos na nossa vida. Incrível como caiu certinho cada papel para cada grupo. Vocês perceberam isso? Sim. Isso é Deus guiando. Não fui eu que não sorteei nada, não. Foi, a inteligência divina guiou o assunto determinado certinho para cada grupo. Serviu ali, pelo que eu percebi aqui. Então, nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da graça de Deus. Uma mulher espiritualmente inteligente, ela não é perfeita, mas ela é consciente. Ela não é guiada pelo barulho do mundo, mas pela voz do Espírito de Deus. Como está escrito em Provérbios 31:6. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Essa é a mulher cristã que vive de acordo com a sabedoria divina, com a inteligência espiritual. Agora nós vamos fazer um momento de oração silenciosa, individualmente, você com Deus. Vai trabalhar tudo que você acessou aqui agora. Como você tem reagido, se você tem agido com a inteligência do mundo ou com a inteligência espiritual. Agora você vai fazer essa sua comunicação entre você e Deus. Em silêncio, fecha os seus olhos, descruza as pernas, faz uma respiração tranquila, inspirando pelo nariz e exalando o ar pela boca, inspirando o ar pelo nariz e exalando o ar pela boca. Vai fechando os seus olhos e agora entre em sintonia você e Deus. Ore silenciosamente, derrame o seu coração na presença de Deus. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que chorar, chore. Você e Deus. Expira, eliminando toda a tristeza, toda a angústia, mandando embora. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca.
Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca com som de alívio. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. E vai voltando para o aqui e agora. E nós vamos fazer uma oração com o pastor Elbert. Pai amoroso, como é bom estarmos reunidos entre irmãos e podermos aprender a Tua Palavra, entender, ó Pai, os papéis tanto do homem e da mulher e saber que o Senhor foi quem instituiu o casamento, foi quem instituiu, criou o homem e a mulher, apesar de todas as mudanças que o ser humano tenta fazer, ainda cremos que a família, como o Senhor nos ensinou, é a base de uma sociedade no sentido geral. Por isso, Pai, nós te agradecemos por essa igreja, pela SAF dessa igreja que está completando mais um ano de vida diante da Tua presença santa. E te pedimos que cada um que está aqui saia daqui realmente com esse ensinamento da virtude que tem que ter uma esposa, mas também a virtude que tem que ter um homem que deve amar a sua esposa também. Que nós possamos, ó Pai, nessa tarde, com esses ensinamentos, sair daqui realmente com as nossas mentes, os nossos corações revigorados, na certeza de que o Senhor é o que está no comando de tudo e de todos, e que o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos essas bênçãos e principalmente a bênção de estar aqui nesta tarde. É o que nós pedimos, agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Porque em nome da SAF, nós estamos passando aqui uma lembrancinha para a Joyce, de agradecimento. Tanta coisa maravilhosa que ela passou para nós.